Neste vídeo vamos abordar o tema hemitórax opaco ou hemitórax radiopaco. Antigamente chamávamos de velamento do hemitórax. O termo velamento do hemitórax ou hemitórax velado já não é mais usado na radiologia. Então nós falamos em opacidade do hemitórax, opacidade completa do hemitórax ou o hemitórax opaco. Podemos falar também em hemitórax radiopaco. Então, neste caso aqui, temos o hemitórax direito radiopaco, uma opacidade completa do hemitórax direito, e devemos observar outros detalhes para chegar a um diagnóstico. Principalmente o deslocamento das estruturas mediastinais. Observe que a traqueia está desviada para a direita. Observe que o coração e o mediastino todo está tracionado para a direita, para o mesmo lado do hemitórax opaco. O contorno do ventrículo esquerdo deveria estar mais ou menos aqui. Então veja que ele está aqui porque ele foi desviado, foi tracionado para o lado direito. Neste outro caso, nós temos também uma opacidade completa do hemitórax esquerdo, com apagamento do contorno da área cardíaca, apagamento do contorno diafragmático, e observe o desvio da traqueia, do mediastino e da área cardíaca para a esquerda, para o mesmo lado da opacidade. Então, esse desvio para o mesmo lado da opacidade significa que houve redução volumétrica acentuada do pulmão desse lado. E, portanto, atelectasia do pulmão direito e atelectasia do pulmão esquerdo. Você, de alguma forma, fez um colapso do pulmão e ele tracionou todo o mediastino, a traqueia, o coração para o mesmo lado. A mesma coisa que a direita. Temos aqui uma outra situação na qual há uma opacidade completa do hemitórax direito, apagamento do contorno cardíaco, apagamento do contorno diafragmático, e vamos olhar o mediastino, para que lado ele está desviado. No caso aqui, a traqueia está desviada para a esquerda, o coração está desviado para a esquerda, né, o mediastino todo desviado para a esquerda. Então, um desvio contralateral das estruturas mediastinais. Portanto, tem algo aqui nesse hemitórax empurrando, comprimindo, empurrando o mediastino para o outro lado. Neste caso, suspeita-se de um derrame pleural, que foi confirmado, um volumoso derrame pleural à direita. Temos que lembrar que essa imagem não é patognomônica do derrame pleural, pois, como sabemos, na radiografia, a densidade de líquido e a densidade de tecidos moles, e portanto tecido sólido, é a mesma. Então nós não conseguimos, através da radiografia, definir que isso aqui, que essa opacidade é líquido ou é sólido. Você poderia, por exemplo, ter um volumoso tumor pleural ou um volumoso tumor de parede com acometimento do espaço pleural, que poderia empurrar o mediastino para o outro lado. De forma que essa imagem não é patognomônica de derrame pleural. Ok? Ela é muito sugestiva, a maioria das vezes será um derrame pleural, mas não é patognomônica, existem outras causas. E uma maneira muito simples, muito fácil de fechar o diagnóstico como derrame pleural é fazer um ultrassom aqui. Você coloca o transdutor no espaço intercostal e observa no espaço pleural se há líquido ou se há uma massa sólida, um conteúdo sólido. Então, o ultrassom, nesses casos, é muito útil. Então, temos aqui uma volumosa opacidade, né, uma opacificação completa do hemitórax esquerdo, com desvio contralateral da traqueia, veja a traqueia aqui, desvio contralateral do mediastino. Aqui a borda do mediastino, a borda da área cardíaca desviada para a direita. Esse caso também era um derrame pleural. Temos uma outra situação onde há uma opacificação completa do hemitórax esquerdo
com formação de broncograma aéreo e a traqueia está centrada. A traqueia, em condições normais, ela é levemente deslocada, levemente desviada para a direita. Isso é fisiológico. Raramente ela vai estar perfeitamente centrada. Ela não pode estar para a esquerda, mas discretamente para a direita é aceitável, é fisiológico. A área cardíaca, o contorno direito está no local correto, habitual. Nós não observamos o contorno esquerdo e nem o contorno do diafragma. O fato de não haver desvio do mediastino, nem para um lado nem para o outro, e o fato de haver broncograma aéreo, nos diz que essa opacidade é decorrente de uma consolidação pulmonar. Vejamos este outro caso. Temos uma opacificação completa do hemitórax esquerdo e um desvio das estruturas mediastinais ipsilateral para a esquerda, para o mesmo lado. Veja a traqueia desviada levemente para a esquerda. Veja a área cardíaca, a gente deveria ver o contorno aqui, ela não está porque está desviado para a esquerda. Nesse caso, se observarmos bem, curiosamente, nós temos uma vértebra anômala aqui, uma anomalia vertebral, e temos também uma alteração costal aqui, uma alteração de costela nessa região. Então, você tem uma opacificação completa do hemitórax esquerdo com desvio ipsilateral do mediastino. Poderíamos pensar que tratasse de uma atelectasia do pulmão esquerdo. E é um caso de agenesia pulmonar. Não tem o pulmão esquerdo, não tem artéria pulmonar esquerda, então o mediastino todo, a área cardíaca e o mediastino ocupa o espaço vazio, o espaço que deveria ser preenchido pelo pulmão. Então a agenesia pulmonar, a hipoplasia pulmonar, a hipoplasia de artéria pulmonar também, ela causa esse tipo de achado, ela pode causar aí um hemitórax radiopaco. Vamos a um outro caso, temos uma opacificação completa do hemitórax esquerdo. Veja que a borda cardíaca que deveria estar aqui está mais para a esquerda, então o coração está desviado para a esquerda. Por outro lado, é uma radiografia muito rodada. Veja, aqui está uma clavícula, aqui está outra, o processo espinhoso está lá, então uma radiografia muito rodada para a esquerda. Temos opacidades heterogêneas, nodulares, mal definidas no pulmão direito, um aumento hilar direito. Então fica muito difícil avaliar. Será que é um derrame pleural, uma atelectasia, uma consolidação? E na verdade era um mesotelioma pleural, era a mistura de um grande mesotelioma que atapetava toda a cavidade pleural, encarcerava o pulmão, e derrame pleural. Então era uma mistura de tumor na superfície pleural, do mesotelioma maligno, e derrame pleural. Vejamos este outro caso. Nós temos uma opacificação completa do hemitórax esquerdo, veja até a elevação do diafragma, aqui a bolha gástrica, desvio ipsilateral da traqueia, desvio traqueia para o mesmo lado, o coração desviado também para cá. Essa parte mais escura é herniação do pulmão direito, que herniou para o outro lado, aqui e aqui. Tratava-se de uma pneumectomia esquerda. O paciente havia sido submetido a uma ressecção de todo o pulmão esquerdo. Então o mediastino, a área cardíaca, se desviou para aquele lado. Este outro caso, temos uma opacificação completa do hemitórax esquerdo, com desvio das estruturas mediastinais contralateral, desvio da traqueia para a direita, do mediastino e da área cardíaca para a direita. Era um tumor de Askin, que é um piné da parede torácica. Então ele cresceu para dentro do espaço pleural, volumoso tumor que comprimiu o mediastino, deslocou o mediastino, comprimiu o pulmão e deslocou o mediastino para o outro lado. Então veja que a imagem que poderíamos pensar num volumoso derrame pleural, na verdade não era líquido, era um volumoso tumor de Askin, um volumoso tumor, uma massa sólida. Então, chegando ao final deste vídeo, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Em relação ao hemitórax opaco, nós temos que observar o desvio das estruturas.
Se as estruturas do mediastino, se a traqueia, o mediastino e a área cardíaca estiver centrada, fala a favor de uma consolidação. Porém, não é patognomônico, porque se você tiver, por exemplo, um hemitórax direito opaco, com o mediastino centrado, pode ser uma consolidação, mas poderia ser também a associação de uma atelectasia com um derrame pleural. A atelectasia tende a puxar o mediastino para o mesmo lado, o derrame pleural tende a empurrar o mediastino para o outro lado. Então, uma força pode equilibrar a outra e o mediastino permanecer no mesmo local. Então, temos que nos atentar a isso. Outra situação, o hemitórax opaco com desvio do mediastino para o outro lado. Temos que suspeitar do derrame pleural, mas não podemos esquecer da possibilidade de um grande tumor pleural. Lembrar que a radiografia não permite a diferenciação entre líquido e sólido, já que ambos têm a mesma densidade de partes moles. Aí, o ultrassom é muito importante e a tomografia também é muito importante, nesses dois exemplos anteriores. E temos também a situação do hemitórax opaco com retração do mediastino, com tração do mediastino para o mesmo lado, tração ipsilateral, desvio ipsilateral das estruturas do mediastino. Devemos pensar aí na possibilidade de atelectasia desse pulmão. Entretanto, não é patognomônico, porque se você tiver um encarceramento do pulmão, por exemplo, um PAC pleuris, um espessamento muito grande da pleura, que acontece às vezes na sequela de um piotórax, que acontece às vezes na sequela de uma tuberculose, ou acontece ocasionalmente no mesotelioma pleural, nas metástases pleurais, às vezes quando faz pleurodese também pode acontecer, forma-se uma capa no espaço pleural, acaba encarcerando o pulmão, hipoventila, e esse hemitórax todo acaba ficando opaco e reduzido de volume, tracionando o mediastino. Então, também essa possibilidade deve ser lembrada. As possibilidades mais frequentes, no caso de um hemitórax opaco, sem dúvida vão ser consolidação, derrame pleural ou atelectasia. Mas temos que lembrar dessas outras possibilidades. E frente a isso, ultrassom do tórax, né, do espaço pleural, e a tomografia ajudam muito nessa avaliação. Ok? Então era isso. Até o próximo vídeo.